coração de cada internauta surja o desejo de ler esta obra, porque, na minha opinião, é uma obra que em inglês nós chamamos de must read, que é uma obra que devia ser lida por todos. Então, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos, neste espaço em que nós discutimos ideias, discutimos pensamentos e, como cidadãos, nos expressamos para fazer valer o nosso direito de opinião. Para fazer valer o nosso direito de opinião, vamos direto ao assunto, porque na primeira edição nós falamos questões relacionadas mesmo a eleições, que era mesmo antes da decisão da CNE. E deixou ficar que o não, por exemplo, a não aprovação, a não anulação das eleições teria algumas consequências. E hoje vamos discutir mesmo sobre a questão dos resultados. Olhando primeiro para a postura da pessoa que tomou a decisão, que leu a sentença nesse caso. Primeiro, eu gostaria de saber do doutor, ou melhor, qual é a sua opinião em relação aos resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições? Ok. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero dizer que no primeiro programa nós havíamos apresentado 3 hipóteses. Exato. Né? Haviam 3 possibilidades. Depois das eleições, houve muito barulho, houve muita discórdia, ideias, e o que aconteceu é que as pessoas discordavam muito. Exato. Só que mesmo quando nós fizemos este programa, nós já sabíamos daqueles resultados que foram apresentados formalmente pela CNE, né? Exato. Porque é o que nós tínhamos ouvido, que aqui ganhou fulano, e no fim do dia entendemos que a Frelimo ganhou em todos os municípios, 64 autarquias. exceto Beira, né? Exato. Nós já sabíamos. De tal maneira que eu tenho uma opinião um pouco controversa primeiro, sobre a pessoa do bispo, né? Ok. Nesse caso, o Dom. Sim, o bispo Carlos como Martins. pessoa. Exato. Nós vamos pensar com a mente, não com o coração, não com sentimentos, não porque alguém está ferido ou não. Ok. Vamos pensar com a cabeça. O bispo, como pessoa, presidente do CNE, ele é um representante. Ok. Não foi ele que foi em cada urna, em cada mesa, fazer contagem em cada município. Ele recebeu aqueles dados, compilou e leu. Quero dizer, qualquer um de nós, na posição dele, ia fazer o mesmo, na posição dele. Então significa que... Porque o mal, se já tinha sido criado, já tinha sido criado. Ele recebeu dados que compilou e apresentou. Nós temos que entender a máquina grande. Porque nesse momento toda pessoa está a dizer porque o bispo leu. Mano, ele leu o que ele recebeu de informação. Mas aquilo de dizer que ele não podia tomar aquela decisão, porque primeiro disse que ele não votou, absteve-se. Sim, então é aí onde eu estou a olhar a ele na perspectiva pessoal. Como pessoa, de antemão, ele já manifestou muitas vezes discórdias. As suas discórdias, okay, né? Como pessoa. Mas como autoridade, ele não pode sozinho tomar uma decisão de todo o país. Ok? Vamos olhar o seguinte. As pessoas que estudaram um pouco sobre psicolinguística ou linguagem corporal, eu aprendi a entender as pessoas para além das suas palavras. Para quem já assistiu, porque eu tive oportunidade de assistir aquilo desde o princípio até o fim, quando ele estava a ler, né? Eu, por acaso, estive em Maputo, né? Fiz questão de chegar no aeroporto cedo. Naquele dia eu ia viajar às 17h30. Exato. Então eu cheguei cedo para acompanhar aquele processo. O que acontece? É que uma coisa é o que ele estava a ler, outra coisa é o semblante dele.
Significa que alguma coisa existia, Yeah. não concordava uma com a outra. Sim. Onde é que o bispo peca? É que ele, se tivesse alguma coisa grande a discordar, ele podia discordar escrevendo uma carta e dizer, olha, eu não me sinto em paz fazer parte deste processo. Isso é direito de qualquer um. Sabe que mesmo o presidente pode um dia dizer para senhores, eu não me sinto em condições de ser presidente. Pode fazer. Como pessoa, ele pode fazer isso. Então, para mim, o único pecado do bispo, se é que ele não concorda mesmo, e lendo a imagem dele, etc., e todos os comentários, ele não tinha como não ler aquele documento. Porque eu vos garanto que não foi ele a produzir aquele documento também. Ele tem uma equipe. E fora disso, é que, e mesmo eu acompanhei que, mesmo o processo de leitura, durante a leitura, houve muitas falhas, em que quer dizer que não é possível você falhar algo que você foi a Estamos a escrever. dizer que não foi primeiro ele a escrever. Porque mesmo, aliás, ele na posição dele, ele não escreve os documentos. Tem alguém que escreve, né? Mas também entendia-se que não tinha muito domínio daquilo que estava a dizer. E existe um fenômeno psicológico que se chama dissonância. O que é dissonância? É quando aquilo que você diz se contradiz com os seus movimentos corporais. Quem quiser vai assistir de novo a peça, vai entender que em muitos momentos havia muita dissonância entre aquilo que ele queria dizer e aquilo que ele dizia. Exato. Uma coisa simples, mas só os detalhes podem mostrar. Então, inclusive, antes dele apresentar o documento, eu acho que ele já tinha lido o documento e já tinha construído nele algumas discórdias. Mas ele não tinha como não ler. É por isso que eu discordo que é ele que tomou a decisão. É um colégio, é um conjunto de pessoas que tomam aquela decisão. Mas há quem diz que ele é o órgão máximo. Como é que uma pessoa é órgão máximo? Por ser presidente. É soberano. Ok, mesmo em Moçambique nós temos presidente. Mas nem todas as decisões que o presidente toma sozinho. Ele tem um colégio. Estamos a dizer, né? Mesmo um PCA de uma empresa não toma todas as decisões sozinho. Um pastor de uma grande igreja não toma decisões sozinho. Tem um colégio. O único problema que ele tem é que ele é representante. Ele é o líder. É o líder. E nós estamos num país democrático, que o líder não detém todo o poder. Porque nós estamos numa república. Mesmo o presidente da república, ele não tem todo o poder. Porque ele é presidente. Se o presidente fosse rei, se Moçambique fosse um reinado, por exemplo, o presidente estaria acima da lei. O rei está acima da lei. Mas o presidente não. De tal maneira que mesmo as suas decisões, elas passam por um conjunto de conselhos até ele promulga a decisão. É preciso não entendermos mal. Mesmo se fosse você, Max, na posição daquele senhor, você ia ler aquele documento, porque é o consenso de muitas pessoas, mesmo que você é a única pessoa que era da discórdia, mas é a maioria que decidiu. Aliás, até chegar lá, passou nos distritos, passou. Ele não estava na mesa. Mas quem sai Max, com uma fotografia tecnicamente, suja? se foi cometido algum erro, esse erro não foi cometido por aquele senhor lá em cima, naquele dia que ele estava a ler. Porque aqueles dados tudo foram trabalhados desde a mesa até o distrito. Ele dizia, recebemos do município X, eles receberam aqueles dados. Qual era a técnica, na tua opinião, que ele ia usar para provar que estes dados não são verdadeiros, enquanto estão na mesa dele? Eu não sei, porque primeiro ele podia dizer, eu como presidente, a partir do momento em que ele nega a votar, abstém-se. Sim, para mim a única covardia dele era ele não ter escrito, dizer, olha, eu não concordo com algumas coisas que nós vamos fazer, porque talvez sabia o que seria feito, né? Exato. Ou então está a ser feito, ou então eu não me vou sentir em paz. Com todo este repúdio, eu vir vos representar.
ele podia escrever e resignar. Agora, eu sei que além de acadêmico também tem um conhecimento vasto sobre teologia. A questão que fica é, qual é a imagem que fica para a classe religiosa? Tendo em conta que com aquela tomada de eu já decisão... ouvi alguém, um dos meus co-viajantes, né? Exato. E naquele dia aconteceu um inédito. O nosso avião era das 17h30, foi adiado para 22h30 Exato. e só saímos às 0h10 de Maputo. Então nós tivemos muito tempo de conversar entre nós passageiros. Exato. E tinha um passageiro que disse que eu nunca vou entrar numa igreja. Ok. Porque eu nunca imaginei que um senhor daquele calibre podia compactuar com esse tipo de atrocidades. Ok? Então ele acusava uma pessoa. Porque é uma pessoa. Mas que representa várias pessoas. Que representa várias pessoas. Eu quero dizer, qualquer um que quer ir à igreja, né? Se você for à igreja para se espelhar com um ser humano, não interessa se é o pastor, é o bispo, é o padre. Se você vai se espelhar no ser humano, então tem que ter certeza que o ser humano vai falhar. O ser humano é falível. Eu não posso desacreditar, por exemplo, toda a CNE por causa de uma pessoa. Não posso desacreditar todo Moçambique por causa de uma pessoa. Não posso desacreditar uma igreja toda por causa de uma única pessoa. Não posso. Eu acho que, claro que as pessoas podem dizer, mas quando nós vamos à igreja, aprendemos a mesma coisa. Só que no fim do dia, cada um de nós tem que tomar a decisão de obedecer o que tem que obedecer, né? E se decidir não obedecer, porque não é obrigatório. As consequências, segundo a Bíblia, são individuais. Porque a pergunta que eu esperava, né, do Max era: a ser verdade que houve uma fraude? Porque desde o primeiro programa eu disse, olha, eu não estive envolvido. Exato. Eu estou a fazer uma leitura de opinião, com base no que nós ouvimos e assistimos na televisão e tudo. Por isso que, mesmo naquele dia da leitura, né, o que aconteceu é que, ouvindo os números, né, em Maputo estão a fazer greve porque dizem que a Frelimo perdeu. Está bom. Mas quando eu ouvi os números, eu disse, mas uma coisa está errada. 125 mil para Renamo. 200 e tal mil para Frelimo. Desculpa-me lá. Alguma coisa... Acho que... Ou então, contaram coisas diferentes. Essa contagem paralela, alguma coisa não está certa. Será que realmente o número dos votantes é esse que, somando 125 mil, se é isso, então é claro que alguma coisa não está bem. Neste momento, com base naquelas informações, se eu ler a informação, eu encontro que, ok, então a Renamo não tem fundamentos para repudiar aquelas eleições. Não tem matéria. Estou a falar prova material. Ok. Dizer, olha, nós temos aqui assim. Então, eu acho que será muito difícil. Muita gente acha o Conselho Constitucional vai, não vai. Porque mesmo os juízes, eles vão julgar prova material. A lei funciona assim. A lei funciona assim. É por isso que, se houve alguma coisa de forjar, tinha que se forjar lá na mesa. Porque por isso que em algum momento houve aqueles vucu-vucos de não assinatura de atas. Se a coisa aconteceu realmente, se essa reclamação é legítima, né? Então essa coisa aconteceu lá na mesa, na base. Porque aqueles números que o presidente da CNE leu, ele leu números compilados de 65 autarquias. Exato. Eu creio que ele não esteve em nenhuma delas. Se calhar nem esteve dentro do país. Se nem votou. Sim. Se calhar nem esteve... A única desconfiança que eu tenho é que talvez ele sabia do esquema e ele, olhando para a fé dele, dizia, epa, isso aqui nada, não é bom.
Se é que ele sabia. Eu estou a desconfiar, né? Mas eu acho que neste momento vai ser muito difícil repudiar aqueles resultados. Neste momento vai ser difícil repudiar aqueles porque resultados. tem que se apresentar prova material. E é o que a oposição não está Não conseguindo tem. mostrar. Eles não têm esses dados. Não têm essas informações, papéis, para juntar papéis e... Né? Não tem. Então, não tendo, como é que vais fazer? Porque eu tinha dito, há 3 possibilidades. A primeira é que essas eleições serão anuladas. E eu tinha dito naquele programa Exato. que